Idosa de 80 anos, deixa de morar em sua humilde casa, porque seus filhos decidiram interná-la num asilo. Por esse motivo ela quis doar sua casa para um morador de rua, que sempre a ajudou, carregando suas sacolas de mercado, limpando seu quintal. Sempre muito prestativo ele ajudava como podia, mas os filhos não concordaram e o impediu de entrar. Quando o sem-teto conseguiu entrar na casa, o que ele encontrou lá dentro deixou de queixo caído. Desde que ficou viúva, Marta vive em uma casa sozinha na Alemanha. Ela tinha sido capaz de cuidar de si mesma e de seus lindos gatinhos a vida toda, mas agora estava ficando cada vez mais difícil. Do alto de seus 80 anos ela ainda tentava manter o local limpo e conservado, mas a sua força e saúde já não eram a mesma de antes. Ao ouvir o telefone tocar, Marta atende, e do outro lado da linha era sua filha Suzy, mais uma vez insistindo que era hora dela concordar de ir para uma casa de repouso. Lá teria profissionais de saúde para tratá-la, atividades físicas, e outras pessoas para interagir e não se sentir só. Marta ouviu todos os argumentos, e enfim decidiu que seria bom ela viver numa casa de repouso. Mas quis ela saber o que pretendiam seus filhos fazer com sua casa, e o pequeno pedaço de terra que havia em volta, com lindos arvoredos e plantas, que ela cuidou com tanto carinho durante sua vida. Sua filha Suzy sugeriu que podiam vender o lugar e o dinheiro poderia ser todo de Marta. O filho mais novo sugeriu reformar e alugar o local, e render uma renda mensal para a família. Marta ouviu seus filhos com muita atenção, mas ouvindo as ideias, ela tinha em mente uma solução melhor: doar a casa do jeitinho que estava para Simon, um sem-teto das redondezas. Simon sempre se mostrou um homem bom para Marta, e ela queria ajudar de alguma forma. Seus filhos foram contra a decisão de Marta, mas em consideração à idade de Marta eles iriam reavaliar sua intenção em ajudar Simon. Mas o que eles não imaginavam era que Marta deixaria na casa algo bem mais valioso do que a própria casa. Simon já havia completado 60 anos, perdeu a esposa alguns anos atrás. Em decorrência desse luto, Simon desenvolveu uma depressão que atrapalhou demais a sua vida, e passou a viver em situação de rua, onde Marta o conheceu há 2 anos atrás quando voltava do mercado com suas sacolas. Quando Simon se aproximou e ofereceu ajuda para levar as sacolas, o que Simon não tinha ideia é de que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Ele passou a ajudar Marta constantemente ou quando sua casa precisava de reparos, mesmo por muita insistência por parte de Marta. Ele nunca aceitou qualquer quantia em dinheiro como pagamento. Ele notava que ela vivia sempre sozinha e sem luxo, e ficava extremamente grato sempre que recebia um pedaço de pão com um café quentinho. Com o passar do tempo os dois viraram amigos. Marta até o convidou para jantar em sua casa. Com muito respeito Simon ouvia atentamente a todos os conselhos da senhora. Marta percebia que os sintomas de depressão dele tinham se atenuado. De sua parte, Simon se sentia útil sempre que Marta precisava de ajuda. Ao saber que Marta iria para uma casa de repouso, Simon sentiu seu coração apertado. Marta o contou que de 3 anos para cá, seus filhos passaram a lhe telefonar constantemente, insistindo para que ela deixasse a casa, e ela não tinha mais força para lidar com essa pressão familiar. Se dependesse de Marta, ela viveria até o último dia de sua vida, na casa que seu falecido marido construiu quando se casaram. Após o desabafo de Marta, Simon a abraçou e disse que ela poderia contar com ele sempre que precisasse, e ele agradeceu por tudo que ela fez por ele.
Ele se sentiu feliz por novamente sentir dignidade e de confiança para tentar sair de sua situação de rua. Não demorou nem 3 semanas e Marta foi mesmo para a casa de repouso. Os filhos fizeram todos os preparativos sem nem mesmo consultá-la. Queriam que tudo fosse rápido e descomplicado, evitando debates e confrontos de ideias com Marta. Simon nem viu Marta ir embora. Só descobriu porque nunca mais a viu. Mas sempre que sentia saudades ele rondava a casa para ver se estava tudo no lugar. E num belo dia ele encontrou os filhos que foram até a casa. Então ele se aproximou e se apresentou aos filhos como um amigo de Marta, e perguntou onde sua amiga estava. Mas sua filha Suzy o expulsou, dizendo que ela não agiria como sua mãe, lhe dando dinheiro para cachaça ou cigarro, ou financiando qualquer outro vício que um moribundo tinha. Simon não esperava esse tipo de grosseria, e se retirou com muita tristeza. Mas Simon não desistiu de procurar sua amiga. Ele foi até um zelador de uma casa de idosos e perguntou por Marta. Mas ao saber que ali não se encontrava sua amiga, perguntou ao zelador se tinha alguma lista telefônica com o endereço das casas de repouso da cidade. Olhando a lista atentamente da qual o zelador o deu, descobriu que só havia 3 casas. Como ele já havia tido ali, só poderia estar em uma delas. Uma era no centro da cidade, a outra era bem longe da cidade. Mas isso não importava. Ele andaria até encontrar sua amiga. Ele tomou banho em um abrigo para sem-teto e saiu bem cedo. Na primeira casa no centro da cidade ela não estava. Ele seguiu andando para outra casa longe da cidade. Andou mais de 3 horas. Pediu carona, mas ninguém parou para ajudá-lo. Cerca de 2 horas depois, ele felizmente avistou a casa com os pés em bolhas. Ele chegou até o local, e nem perguntou se havia alguma Marta. Ele foi logo até a recepcionista e disse: Estou aqui para visitar a senhora Marta. Faz pouco tempo que ela veio morar aqui. Então os levaram até o quarto, e ele ficou sem palavras com o que viu. Sua amiga estava deitada, parecia doente. Ele nunca tinha visto ela de uma forma tão frágil. Mas quando Marta viu que era Simon na porta, seus olhos se iluminaram e um sorriso se abriu. Simon se aproximou e ela disse: Tenho uma coisa para te falar. O homem ajudou ela a se sentar e sentou ao lado. Ela se inclinou na direção dele e sussurrou no ouvido dele que fez Simon se arrepiar. É sério isso? É sério mesmo? Ele perguntou, totalmente descrente do que tinha ouvido. Segurando sua mão, Marta diz: É sério. É sua e tudo que tem dentro dela também. Depois de algum tempo, uma funcionária da casa avisou que o horário de visita havia acabado. Ao sair dali, Simon não sabia o que pensar, mas ficou um pouco triste em ver sua amiga num estado tão frágil. 2 dias depois, Marta faleceu, e Simon nunca imaginou que aquele dia seria a última vez que viu seu sorriso. No dia da visita, Simon se arrumou e foi novamente até a casa de repouso. Chegando lá, descobriu que sua amiga havia falecido na noite em que esteve lá. Ao cair a ficha com a notícia, ele cai aos prantos ao lembrar da sua grande amiga. Voltando para a cidade, ele vai até a casa que Marta disse ser dele. E não tão feliz, ele pega a cópia da chave guardada no lugar que ela disse, e abre a porta. Pensando em descansar, ele vai até o quarto pegar umas cobertas e travesseiro. Quando Simon foi pegar o travesseiro, derrubou uma caixa que estava cheia de joias e amarrados de dinheiro. Era muito dinheiro. Ao lembrar então das palavras de Marta, ele pegou a caixa com as joias e o dinheiro,
e foi até o jardim e escondeu aquela caixa em meio às pedras. Passando os dias, os filhos de Marta apareceram, e Simon estava lá dormindo. Ao se deparar com eles, ele diz que a casa é dele. O filho mais novo partiu para cima de Simon, dizendo que ele é louco, pois aquela casa era deles. Ele novamente disse: estive na casa de repouso para ver a senhora Marta e ela sussurrou no meu ouvido que a casa e o que tinha dentro era meu. Mas eles não acreditaram e o colocaram para fora. Simon ficou muito triste em ver que a última vontade de sua amiga não seria possível de realizar com os filhos que ela tinha. Depois de alguns dias eles colocaram a placa de venda na casa. Passado uma semana o telefone de Suzy toca, e era um homem interessado na casa. Ela logo dá o valor da casa, e disse que se ele quisesse fechar negócio estava à espera. O homem não hesitou, e disse: negócio fechado, vou querer a casa. A filha então disse: só vou tirar as quinquilharias que minha mãe tinha dentro de casa e jogar fora para entregar as chaves ao senhor, e pegar o dinheiro e passar a escritura. O homem diz: não, quero a casa do jeito que ela se encontra. Suzy disse ok. Na manhã seguinte Suzy e o irmão foi se encontrar com o homem na casa, e parou um carro de luxo, com um homem ao volante e o outro do lado. O homem do volante desce e o outro fica no carro. Suzy e o irmão muito felizes por ter vendido a casa. Ao entregar a chave ao homem, os dois o parabenizam pela compra, mas o homem responde: não sou eu quem comprei a casa, sou apenas o advogado. O dono é o meu cliente. Ao descer do carro um homem de terno e gravata muito bem apanhado, diz: estão lembrados de mim? Suzy e o irmão disse: você me faz lembrar alguém. Deu um sorriso debochado dizendo: o senhor pode até achar estranho, mas o senhor me faz lembrar um sem-teto que vivia explorando minha mãe. Me desculpa comparar, mas seria impossível aquele coitado ter dinheiro um dia para comprar um teto sequer. Então vocês estão de frente dele, pois sou eu mesmo, o sem-teto que comprou essa casa que a mãe de vocês amava. E na primeira oportunidade vocês venderam sem sequer sentir um remorso do último desejo dela. Agora quem não quer vocês aqui sou eu. A casa é minha e eu quero vocês dois fora daqui agora. E assim foi feita a vontade de Marta. O dinheiro e as joias que ele encontrou, comprou a casa que ela disse ser de Simon. E a justiça foi feita. Os filhos também ficam com o dinheiro da casa como herança, e a casa nos cuidados do seu amigo Simon. Se você gostou do vídeo, aproveite e se inscreva no canal para mais histórias.